Amém, igreja? Vamos à palavra ou não? Lucas 4. Lucas capítulo 4. Quem pode ficar em pé? Eu estarei lendo Lucas 4 a partir do primeiro verso, amados. Que o Espírito Santo, nesse momento, fale com você. Lucas 4 a partir do verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para o lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo esse poder e a glória destes reinos. Por isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Verso 9, amados. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Pai, obrigado, Deus. O Senhor bem sabe que a minha oração é que essa palavra, ela frutifique, Deus, das nossas vidas. Para que a gente saia daqui realmente movidos pelo Espírito Santo, para praticar o que for dito aqui. Que o Senhor nos ensine essa palavra, que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para que essa palavra seja uma verdade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Esses versos falam da tentação de Jesus. Já foi pregado aqui. Já foi dito aqui, com certeza você conhece. Só que alguns pontos importantes, o Espírito Santo, ele quer que a gente entenda hoje. Ele quer, amados, que isso se perpetue no seu coração. Então, que o Espírito Santo, ele brade no seu coração. E ele deixa claro aqui, e é importante nós lembrarmos que Jesus Cristo, ele é homem. Ele veio como homem. É o verbo que se fez carne. Só que Jesus Cristo também tem o Espírito. E ele não tem só espírito, não tem só corpo. Ele tem também o que? Alma. Porque Jesus Cristo, no encontro com o leproso, teve compaixão. Jesus Cristo, na última ceia, ele teve amor com os discípulos.
Jesus Cristo, na última ceia, ele teve o que? Angústia. Porque ele sabia que ia ser preso, porque na verdade ele foi traído. Jesus Cristo, quando curou no sábado, ele teve ira, mas ele teve pesar dos fariseus, porque eles eram duros de coração. O Senhor vai curar no sábado. Quando Jesus Cristo entrou em Jerusalém, ele teve muita tristeza, porque sabia que em breve Jerusalém ia ser derrubada. Ficou admirado com a fé do centurião. Então, na verdade, Jesus Cristo, ele veio como homem. Mas ele é também 100% Deus, por quê? Porque ele nasceu da semente do Espírito Santo sem pecado. Então, tudo que Jesus Cristo, tudo que será narrado aqui, foi um homem que passou. Jesus Cristo, homem. E como homem, Jesus Cristo tentado, ele foi tentado por quem? Pelo diabo. E eu chamo a atenção, se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, eu chamo a atenção do verso 3, que diz: então o diabo disse a Jesus. O diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande essa pedra se transformar em pão. O diabo não é só uma força maligna. O diabo, ele é uma pessoa. Como foi na serpente, como foi aqui, ele conversou com Jesus. Tudo, evidentemente, pela vontade de Deus. Porque o anjo, mediante a vontade de Deus, pode se tornar o quê? Uma pessoa, um homem. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que quem estava falando com Jesus, quem era? O acusador, o adversário, o inimigo, o destruidor. Então é justamente nisso que eu gostaria que nós prestássemos a atenção. Porque o caráter do diabo, desse que estava tentando a Jesus Cristo, e se você tem alguma dessas características, que Deus tenha misericórdia de você. Porque o diabo, ele é orgulhoso. O diabo, ele é ambicioso. O diabo, ele é violento. O diabo, ele é mentiroso. O diabo, ele tem a aparência enganosa. O diabo, ele é aparentemente bonito. Só que sua essência é do mal. Então esses são uma das características, um dos caráteres de Satanás. Cujo objetivo é, primeiro, impedir ou tentar impedir o quê? O Evangelho. Segundo, distorce a palavra de Deus. Terceiro, opõe-se à obra de Deus. Quarto, opera milagres. Opera milagres para enganar. Eu estive na Umbanda durante 30 anos e eu vi o diabo operar maravilhas na minha vida. E eu pensando que era Deus. Então isso aqui eu estou falando daquilo que eu vivi, não daquilo que eu li. Então cuidado quando acontece alguma coisa boa para você. Ora para ver se é de Deus ou do diabo. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a pedir demissão de uma empresa. Porque o guia, né, no caso, que eu passava, falou: não, você pode sair que você vai entrar. E eu entrei. Então ele opera maravilhas. Mas o objetivo maior do diabo é que você renuncie o quê? A Deus. Esse é o principal objetivo. E ele incita você a renunciar a Deus. É justamente isso que ele faz. Até aqui tudo bem? Até aqui nós temos de um lado Jesus, 100% Deus, 100% homem, e de outro com todas essas características, o quê?
o diabo. E isso acontece conosco, porque nós somos tentados pelo diabo. Amém ou não? Não se engane. Porque se o diabo tentou Jesus, ele me tenta e ele te tenta. Então que a gente ore, que a gente busque, porque talvez a angústia, o medo e o que você está passando de ruim na sua vida seja o quê? Uma tentação satânica. Eu não estou falando que é, eu estou falando que pode ser. E nós, como cristãos, temos um recurso da oração para saber se isso é verdadeiro ou não. Amém ou não? Continuando. O objetivo da tentação qual é? Por que Deus permitiu que Jesus Cristo fosse tentado? Por que Jesus Cristo permite que eu seja tentado? E eu já fui tentado muitas vezes. Por quê? Para provar, e eu vou falar de mim, o meu caráter. Deus já me tentou e sempre me tenta para provar o quê? O meu caráter. Para que eu seja a imagem e semelhança de Deus. Para que quando eu suba aqui para pregar, eu fale de Deus, não daquilo que eu acho que é Deus. Amém ou não? E todos nós que subimos aqui e pregamos, nós temos que ter essa mesma consciência. Porque nós que pregamos e levamos e evangelizamos, nós somos o quê? Tentados. Então, primeiro, Deus quer provar o meu caráter, quer testar o meu caráter. Segundo, a minha fidelidade. Até onde eu sou fiel com Deus? Até onde você é fiel com Jesus Cristo? Até onde você está comprometido com a obra de Deus? Então nós somos tentados por isso. Então, amados, a tentação é uma sedução para que a gente peque. Pecado é o quê? Errar o alvo. Literalmente, pecado significa errar o alvo. Nesse caso, por que Deus permitiu que Jesus Cristo fosse provado? Nós vimos que ele foi aprovado. Mas por que Deus permitiu que ele fosse provado? Para que ele fosse o real Messias. Para que ele fosse realmente o Cordeiro de Deus. Para que ele fosse o nosso Redentor. Amém ou não? É por isso que Deus, em espírito, o levou ao deserto, para que ele fosse testado como sacrifício perfeito. Qual foi a estratégia de Satanás? E qual é a estratégia de Satanás? A primeira aqui qual é? Foi colocar dúvida na filiação divina de Jesus Cristo. 3. Se você realmente é o filho de Deus, mande que essa pedra se transforme. Pô, você não é o cara? Você não é o filho de Deus? O diabo faz isso comigo e com você. Você não é a pastora? Você não é o presbítero? Então ele faz isso conosco. E ele quer colocar em dúvida o que, João? A palavra. Tudo aquilo que vocês louvam, tudo aquilo que vocês adoram, e que eu também louvo e adoro. Então que em nome de Jesus caia por terra na sua vida toda a dúvida. E principalmente o que o diabo quer é tentar a sua alma. É tentar suas emoções. Eu te darei poder. Eu te darei dinheiro. Eu te darei posição. Você vai estar confortável financeiramente. Joia. Suas emoções controladas. E é exatamente isso que o diabo quer. Te dar e me dar o quê? Segurança. E essa segurança é na alma. Agora, em nome de Jesus, que daqui para frente realmente você preste mais atenção. Porque agora nós vamos falar da estratégia de Jesus Cristo. Que em nome de Jesus seja a minha e a sua para vencer Satanás.
um pouquinho antes, leia comigo Lucas 3. Vai lá, Tiago. Vamos ler comigo, por favor, abra aí Lucas 3. Eu estarei lendo os versos 21 e 22. Lucas 3. Primeira estratégia de Jesus Cristo, Lucas 3, 21, 22. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Você é o meu filho amado, em quem me agrado. A primeira estratégia de Jesus Cristo foi o que, João? Ele estar cheio do Espírito Santo. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós estaremos vulneráveis. Absolutamente vulneráveis em toda a tentação satânica. E nós, quando estamos, em nome de Jesus, entenda isso. Eu e você, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós somos o que? No verso 1 de Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado. Quem me guia não é a minha esposa. Quem me guia não é a emoção do meu filho. Quem me guia não é o meu emprego. Quem me guia não é o meu chefe. Quem me guia é o Espírito Santo do Senhor. Amém ou não? Quem deve te guiar é a pessoa chamada Espírito Santo. Lembre-se de que os apóstolos conviveram mais de 3 anos com Jesus. E Pedro, né, ficou com dó de Jesus, porque ele falou que iria ser crucificado. Não, isso não vai acontecer com o Senhor. O que Jesus falou para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Não que Pedro estava possuído, mas Pedro foi o quê? Soprado por Satanás. Tome cuidado com tudo aquilo que saia na sua família. De filhos e cônjuge. Ore antes de tomar decisão. Esteja cheio do Espírito Santo do Senhor. Porque depois que Jesus Cristo estava cheio do Espírito Santo e foi guiado, ele foi para onde? O deserto. O que ele foi fazer no deserto? Por que Jesus Cristo, por que Deus nos leva para o deserto? O deserto, durante o dia, é muito quente. O deserto, durante a noite, é muito frio. Nós, seres humanos, somos totalmente vulneráveis aonde? No deserto. Então, Deus nos leva para o deserto para que a gente dependa de quem? Dele. E só dele. Então, se você está passando um deserto na sua vida, creia que é hora de você o quê? Se entregar ao Espírito Santo do Senhor. Entregar a sua vida e tudo que você está passando a quem? A Jesus Cristo. Porque foi exatamente no deserto que Jesus Cristo foi o quê? Tentado. E ele foi tentado durante 40 dias. E aqui você pode traçar, eu não quero entrar nisso, mas você pode traçar um paralelo com Moisés e todo o povo que foi tirado do Egito, que era para passar 40 dias no deserto, passou 40 anos. Porque o povo, ele foi o quê? Testado e tentado onde? No deserto. E lá os sinais e maravilhas eram tremendos. Sim ou não? Era nuvem, era coluna de fogo. Então, quando você começa a se aprofundar aqui, você pega o que? Todas as estratégias que Deus tem para nós passarmos pela tentação.
Quarto, conhecimento da palavra. Se você não conhece a palavra, irmão, esquece. Se você não lê, se você não medita, esquece. A nossa guerra contra Satanás, nós vencemos aonde? Naquilo que eu acho, naquilo que é o quê? A palavra. Jesus Cristo, no verso 4, disse, quando o diabo estava questionando, no verso 4, mas Jesus lhe respondeu, está escrito. Verso 8, está escrito. Verso 10, está escrito. Verso 12, está escrito. Então a única arma que eu e você temos para combater essa tentação e o diabo, qual é? Está escrito. Amém? Mais uma estratégia, talvez a mais importante, que é essa que eu quero abordar. Eu não vou me aprofundar, porque o Espírito Santo eu tenho certeza que vai soprar no seu coração. Mas se a guerra é no Espírito, como Jesus Cristo fortaleceu o seu Espírito? Verso 2. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Como é que Jesus Cristo se fortaleceu? Fazendo o quê? Jejum. Durante 40 dias ele se absteve de quê? De comida. Jejum quer dizer cobrir a boca. A etimologia da palavra jejum é cobrir a boca, tapar a boca. Foi exatamente isso que Jesus fez. No caso, Jesus Cristo ficou 40 dias sem comer. Evidentemente, tomou água. Então, Jesus Cristo fortaleceu o seu espírito no jejum. Se eu sou espírito, se eu sou alma e se eu sou corpo, se eu quero fortalecer o meu espírito, eu tenho que diminuir a minha alma e diminuir a vontade do meu corpo. É por isso que o jejum, ele tem um efeito tremendo na nossa vida. Amém ou não? Você diminui a alma, você diminui o corpo, consequentemente você diminui a carne, mas o seu espírito, ele faz o quê? Ele aumenta sobremaneira. É por isso que serve o jejum. Para que a sua guerra espiritual seja mais fácil vencida. Porque o que Jesus Cristo quer quando nós jejuamos é fortalecer a nossa alma. Ele quer esmagar a nossa alma, mas ele quer fortalecer. E acreditem, jejum é obedecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz, voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Amém ou não? Então nós temos que jejuar. Precisamos jejuar. Porque isso é o quê? É obediência à palavra. Para que a gente vença o quê? Tentações. Para que a gente se torne mais fracos perante quem? Deus. E para que o poder de Deus nos fortaleça. Eu posso ouvir um amém de vocês? Eu estou falando nós aqui, mas eu vou falar de mim, tá bom? Amém? Eu vou falar de nós aqui porque eu escrevi nós. Mas eu vou falar de mim. Nós às vezes estamos tão cegos. Nós estamos numa rotina tão grande na nossa vida, que a gente está sendo tentado pelo diabo e não sabe que está sendo tentado. Eu vou repetir. Nós, como cristãos, às vezes nós estamos numa rotina, numa batida tão forte nas nossas vidas, nós estamos tão cegos espiritual, a gente entra, sabe, numa rotina, numa religiosidade,
tão grande. Religiosidade que eu estou falando é vir na igreja, enfim, tão grande, que às vezes nós nos esquecemos que nós estamos no meio de uma o quê? De uma batalha espiritual. Então que em nome de Jesus essa palavra entre no seu coração. Mas que ela entre no seu coração. Porque se a sua mente estiver cauterizada, essa palavra vai fazer isso, João. Vai bater e vai sair. Ela bate e sai. Porque o jejum, amados, em nome de Jesus, ele tem vários benefícios. Primeiro é o quê? Revelação. Eu estou jejuando, eu estou buscando o que de Deus? Revelação, eu estou buscando o quê? Cura e libertação. Não é porque eu quero jejuar, é porque eu preciso jejuar e eu oro em nome de Jesus que vocês jejuem nesse bendito culto de cura e libertação, para que pessoas sejam curadas, não só fisicamente, mas na alma. O jejum é extremamente usado quando as nossas orações são respondidas. Em nome de Jesus, o jejum, ele serve para nós buscarmos o que? O refrigério da alma. O que é refrigério da alma? Aflição, medo, depressão, síndromes do pânico. O jejum, ele serve para quê? Para nos dar restauração. E sabe o que mais, irmãos? Em nome de Jesus, se você sair só com isso essa noite, eu agradeço a Deus. Direção contínua. Jejue para que tenha o quê? Para que você tenha o quê? Direção contínua. O que é direção contínua? Para que você realmente esteja sempre nos caminhos do Senhor. Então, que em nome de Jesus, essa palavra, ela entre no nosso coração. Porque como diz o verso 13 aqui, eu já estou terminando. Minha palavra, ela não é muito longa. O verso 13 aqui de Lucas diz o quê? Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Você sabe que Jesus Cristo, ele voltou a ser tentado. Eu poderia aqui falar alguns versos, mas você sabe. E se você não sabia, você está sabendo agora. Jesus Cristo, ele foi tentado outras vezes. Como eu e você somos o quê? Tentados. Então, que em nome de Jesus Cristo, amados, que em nome de Jesus Cristo, você tenha uma vida de jejum. Nós estávamos fazendo teologia, não faz muito tempo, abordando esse assunto. É um assunto que quase não se fala nas igrejas. Essa prática, praticamente, ela foi abolida. Mas isso faz parte do quê? Da vida do verdadeiro crente. Que em nome de Jesus, Deus nos tire da zona de conforto. Para que a gente jejue. Amém? Para que a gente busque. O tipo de jejum, Deus vai falar com você. Se é de 12 horas, 18 horas, 24 horas, 36 horas, intermitente. Não importa. O que importa é que você, o que, amados? Jejue. Busque essa revelação divina. Muitas vezes nós sofremos e continuamos sofrendo. Porque não damos passos importantes. Porque jejuar é fácil. Levanta a mão quem acha que jejuar é fácil. É fácil jejuar, não? Você começa a jejuar da dor de cabeça, danado. É nesse dia que você tem os pratos mais gostosos, né? Sim, filho. Aquele macarrão que você pede para a mulher fazer, há 2 anos, quando você está jejuando, ela faz. Já aconteceu isso com você na sua casa? Hã? Sim ou não? Já te convidaram para almoçar em restaurante quando você está jejuando?
Já? Começa a jejuar. Então. Não faz muito tempo, num desses cursos. Ô João, vamos lá que eu te pago o almoço. A quando? Não, tem que ser hoje. Hoje. Hoje eu já almocei. Não vou falar que eu estou jejuando. Amém, igreja? Eu oro, sinceramente. A minha primeira oração nesse ano, a minha segunda. A primeira é uma igreja 100% dizimista. A segunda oração, que nós tenhamos uma igreja de jejum. Semana que vem nós vamos falar de oração, para fechar, né? Jejum e oração. Mas que o Espírito Santo fale com cada um de vocês. Amém ou não? Cada um de vocês. É fácil? Não é. Mas é importante. O jejum nas nossas vidas é importante. Aproveite esse ano, faça um propósito com Deus. A gente pode conversar depois do culto ou um outro dia sobre jejum. Existem várias formas de se fazer jejum. Mas aflige a sua alma. Busque a revelação de Deus através do jejum.